Olá, eu gostaria de falar hoje sobre toxoplasmose, um assunto que preocupa muito as gestantes. Vamos começar definindo o que é toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário, um serzinho microscópico que é o Toxoplasma gondii. E o Toxoplasma gondii ele tem um ciclo complexo. Ele tem um hospedeiro definitivo, que é o gato, onde ele se replica, e hospedeiros intermediários, onde ele não se replica, mas ele causa doença, que são mamíferos e aves. E entre os mamíferos, o ser humano está incluído. Então, como que funciona a doença de toxoplasmose? O gato, por consumir alimentos contaminados, por exemplo, ratos contaminados com a toxoplasmose, o Toxoplasma gondii se replica no intestino do gato, produz ovos. Esses ovos eles podem se esporular, quer dizer, entrar na forma ativa, tá? E esses ovos são dispersos pelo ambiente, na água e no chão. E daí o hospedeiro intermediário, por exemplo, o porco, a vaca, uma galinha, aves, eles podem se contaminar comendo vegetais ou água contaminada com esses ovos, e quando eles consumirem isso, o toxoplasma vai atravessar a parede intestinal e vai causar uma doença nos tecidos, vai contaminar a carne desses bichos. E daí, quando o ser humano consome uma carne mal passada de ave ou de porco, gado, ele pode consumir esses ovos de Toxoplasma gondii e esse toxoplasma ele pode entrar em contato com o ser humano, se replicar, vai circular pelo sangue e pode dar uma doença no ser humano, que é a cisticercose, né? Mas o mais importante disso é que durante a gestação pode atravessar o toxoplasma durante a gestação para o bebê e causar uma infecção no bebê. No começo da gestação é muito difícil o toxoplasma gondii atravessar a barreira hematoplacentária, quer dizer, é difícil ele ganhar acesso ao bebê. E normalmente quando ele infecta nesse começo dá uma doença muito grave que acaba virando um abortamento. No fim da gestação é mais fácil para ele atravessar, mas em geral acaba dando uma doença mais leve. Então a fase mais perigosa para a gestante desenvolver uma toxoplasmose congênita, quer dizer, passar para o bebê, é no meio da gestação, onde existe uma certa facilidade aumentada para atravessar o toxoplasma para a placenta, e também existe uma chance maior de virar uma infecção e afetar o sistema nervoso central desse bebê e dar uma doença depois com cegueira, surdez e problemas neurológicos. Então é uma doença com um efeito muito importante no bebê, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quais são os cuidados para uma gestante não se infectar com toxoplasmose? Quando a paciente chega em primeira consulta comigo, uma das coisas que a gente faz é pedir os exames de sangue iniciais. E a gente sempre pede a sorologia para toxoplasmose. A sorologia não é que a gente está identificando se a pessoa tem a infecção ou não, e sim se ela tem anticorpos. E existem dois tipos de anticorpos. O IgG, que fala de uma memória pregressa, que ela entrou em contato faz tempo, e o IgM, que fala que ela entrou recentemente. Então, existem gestantes que vão ser IgG positivo, IgM negativo, que significa que ela é imune, ela já teve toxoplasmose no passado, passou com uma gripe e não deu nada para ela. Existem gestantes que vão ter os dois marcadores negativos, o que significa que ela é suscetível. Essa gestante, no mínimo a cada 3 meses, eu tenho que pedir esse exame de sangue. Quando possível, a gente pede a cada 2 meses ou até 1 mês, depende da necessidade. E existem as gestantes que daí elas vão aparecer só com a IgM positivo ou IgG virar positivo, daí entra em outro caso que daí seria investigação e tratamento, que eu não vou tratar hoje. Mas enfim, a gente acompanha para ver se a gestante é imune ou não. Se ela é imune, a gente fica mais tranquilo, mas a gente pede para tomar cuidado do mesmo jeito, porque não quer dizer que ela não pode se reinfectar, significa só que se ela se reinfectar com a toxoplasmose vai ter um caso mais brando. E a pessoa que é suscetível, a gente toma mais cuidado, acompanhando mensalmente, trimestralmente, cada caso a gente avalia. Então, como que faz para você que está grávida, você mãe, evitar o contato com toxoplasmose? Então, eu falei do gato como hospedeiro definitivo, falei de contato de passar na água, na terra. Então, o que é importante saber? Primeiro, não comer carne cru. Sabemos que carne de porco, de vaca, de aves pode te passar toxoplasmose se você comer carne crua. Carne cozida vai destruir o ovo
do Toxoplasma gondii, então não vai ter problema. Então, não comer carne mal passada já vai te ajudar bastante. Outros cuidados: verduras, legumes, águas de procedência desconhecidas. Você pode se contaminar com a toxoplasmose usando o consumo de água e comida mal lavada. Então, cuidado com a água que você toma, sempre tomar água filtrada, água clorada, para te dar uma garantia de segurança, e cuidado na hora de lavar os legumes e as verduras para evitar, se tiver alguma coisa neles, que eles sejam bem limpos. E eu sempre recomendo, lava bastante, deixa de molho os legumes, as verduras para soltar a terra, e depois a gente pega e coloca eles de molho por 15 a 30 minutos com hipoclorito, que é parece um colírio que você compra no mercado, você pinga na água algumas gotas e para esterilizar legumes e verduras. Isso já vai ajudar com que você se infecte. Agora vamos voltar ao ponto do gato. Você, gestante que tem um gato, você não precisa evitar contato com o gato. O gato ele não fica doente. O problema do gato é o gato transmitir pelas fezes. Então o que você vai fazer? Você não vai lidar com as fezes do gato. Em geral, os gatos têm o costume de, ou eles vão fazer as necessidades deles igual evacuar fora de casa, tá? Ou tem os que usam caixa de areia. Quem tem caixa de areia, o ideal é que não seja a gestante que limpe a caixa de areia. Se só tiver você para limpar a caixa de areia, não tem problema. Você vai ter que tomar cuidados extras, como usar luvas e se higienizar bem depois de fazer esse processo. Isso já vai fazer com que você evite. O que é importante também saber? O gato, para ele ter toxoplasmose, ele tem que comer uma carne contaminada. Então, em geral, que gato que vai se contaminar com toxoplasmose? Gato que comeu uma carne cru ou que ele está solto na rua caçando. Então, gatos bons caçadores, 100% deles vão entrar em contato com toxoplasmose ao longo da vida. E 10 a 14 dias depois de entrar em contato, eles vão eliminar os ovos nas fezes. Então, você que está num apartamento, que fica o gato fechado, dificilmente esse gato vai ter problema. Você mora em casa ou mesmo em apartamento e esse gato sai na rua, você tem um risco maior. Não recomendo que alimente nunca ele com carne crua. Então, cuidado para manipular as fezes desse gato na caixa de areia, tá? Agora vamos falar um pouco de peixe. Algumas pessoas assim, o risco de toxoplasmose e peixe. Não, o peixe não faz parte do ciclo da toxoplasmose, tá? Mas tem um porém. Todos os dejetos de mamíferos e aves que são liberados, eles vão pelas chuvas, pela rede de esgoto, uma hora eles podem cair no mar. Então eu achei um trabalho, uma monografia de uma médica veterinária daqui de São Paulo, que ela fez um estudo que ela identificou, comprou ostras no mercado, tá? Tipo no mercado municipal, identificou que em ostras e mariscos existe toxoplasmose, porque a ostra e o marisco eles filtram água do mar. Então, o que significa? Que se as ostras e os mariscos filtram água do mar, significa que a água do mar tem o Toxoplasma gondii. Então, não comam mariscos e frutos do mar crus se você estiver grávida, porque também você pode se contaminar. Não foi encontrado no Brasil outros animais marinhos maiores contaminados. Existe só um relato de um peixe-boi contaminado por toxoplasmose, tá? Estudos em outros lugares do mundo já identificaram golfinhos e focas com toxoplasmose. Isso significa que seres marinhos podem se contaminar com a toxoplasmose, e se você comer um mamífero, que é uma coisa que é muito rara, ninguém acaba comendo, então o problema não é a questão de consumir peixe, seria de crustáceos, e se você fosse comer um golfinho, uma foca, o que eu não acho que ninguém vai fazer, então vocês estão seguras, tá? Então, não se preocupe em peixe como fonte de toxoplasmose. O risco de peixe é o excesso de mercúrio que você pode consumir e o risco de outros vírus, bactérias e parasitoses. Eu vou falar mais para frente sobre quais peixes são melhores para comer na gestação e sobre essa questão do risco de mercúrio no consumo de peixe. Espero ter ajudado. Obrigado.